Bora lá, meu povo! Fortaleza aplica goleada histórica na Libertadores. Portais chilenos choram e elenco do Colo-Colo pede desculpas. Imprensa exalta grande atuação do Leão. Vojvoda analisa a partida e celebra 300 jogos no comando tricolor. Premiação milionária da Conmebol. Classificação pode vir na próxima rodada. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Então já sabe, papoca o dedo no like. O like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo! E bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Ontem à noite, o Fortaleza recebeu a equipe chilena do Colo-Colo em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2025. E o Lion aplicou uma goleada histórica de 4-0 para cima do Cacique, entrando no grupo dos times classificados para a próxima fase. O Fortaleza agora é o segundo colocado, mesma pontuação do líder Racing, que goleou o Atlético Bucaramanga por 4-0 fora de casa. Então o Leão perde aí no saldo de gols, mas deixa a situação muito bem encaminhada para uma eventual classificação na próxima rodada, terça-feira da semana que vem, contra a equipe do Bucaramanga no Castelão. Mas antes da gente entrar nas notícias, e são muitas, hein, neste vídeo de hoje, aquele convitezinho de lei, claro, para você se inscrever no nosso canal. Agora, caso você já seja inscrito, por gentileza, copia o link que fica aqui em cima, ó, na barra de endereço do seu navegador. Manda em tudo que é grupo de WhatsApp do Fortaleza, chama a galera pra cá para conhecer o nosso trabalho. Tem vídeo todo dia às 5h30 da manhã, live todo dia às 18h15. Inclusive, o link da live de hoje já está criado para você ativar o lembrete e receber as notificações quando a gente começar a live e aquela notificaçãozinha de meia hora antes, tá? Lembrando que faltam 89 inscritos pra gente chegar nos 59 mil. Galera, cuida, compartilha, vamos juntos bater essa marca dos 59 mil. E aí, galera, vai estar faltando só 1.000 pra gente chegar nos 60 mil. E aí vai ficar faltando só 4.000, obviamente, pra nossa grande meta do ano. E agora que a gente tá começando o mês de maio, hein? Então, ó, cuida que o canal tá crescendo rápido, a gente precisa muito da sua ajuda para continuar crescendo nesse ritmo tão legal, beleza? Bom, agora vamos às notícias do vídeo de hoje, sem enrolação, porque, galera, ontem o Leão aplicou uma goleada sonora de 4-0 para cima do Colo-Colo e olha, se não fosse o goleiro Cortez e algumas tomadas de decisões erradas do ataque do Fortaleza, que desperdiçou várias oportunidades, o Fortaleza poderia ter aplicado uma goleada ainda maior para cima do Colo-Colo. No Diário do Nordeste, a manchete foi a seguinte: Fortaleza goleia Colo-Colo por 4-0 no Castelão e assume vice-liderança do Grupo E da Libertadores. Tricolor de Aço foi implacável, marcando 3 gols só no primeiro tempo. Os gols do Lion foram marcados por Breno Lopes aos 25, Marinho aos 30, Davidson aos 39, tudo no primeiro tempo. Lucero ampliou aos 39 do segundo tempo. Com o resultado, o Tricolor de Aço chegou aos 7 pontos e agora é o vice-líder do Grupo E. Perde no saldo para o Racing 6-4. Lembrando que o próximo jogo do Fortaleza na Libertadores é terça-feira da semana que vem, mesmo horário, 9h30 da noite, na Arena Castelão, contra a equipe do Atlético Bucaramanga. Antes disso, o Fortaleza joga pelo Brasileirão, sábado, 4 da tarde, no PVzinho de Açúcar, contra o Juventude. Galera, temos que lotar o PV, tem que ficar pequeno para a torcida do Fortaleza apoiar o Leão, que agora precisa sair da zona de rebaixamento e encara um adversário direto. Venceu, sai da zona, ultrapassa inclusive o próprio Juventude. Então precisamos
ganhar sábado, nem que seja de 1-0 e o foco esteja no jogo de terça, mas temos que ganhar. Ontem o Leão jogou bem, foi uma atuação convincente, e eu vou parafrasear aqui meu mano Vitor lá no Twitter, que disse o seguinte: queríamos uma resposta, hoje a resposta nos foi dada, atuação empolgante, tabelas, ultrapassagens, finalizações, marcação, pressão, enfim, tudo que não tivemos antes, hoje fizemos. A atuação de hoje, sim, nos representa. O time foi aguerrido e mostrou que, sim, temos bola para jogar. Estamos orgulhosos. Imagine esse time aí voltando a jogar bola com os reforços que a diretoria deve trazer no meio do ano. Pois é, eu queria destacar a partidaça do Breno Lopes, que foi muito bem. Para mim, um dos melhores jogadores da partida. O Marinho também foi muito bem. Hoje, muito mais objetivo, mais participativo. Agora, Gustavo Mancha tá jogando demais na zaga do Tricolor. É impressionante. Ele é um verdadeiro paredão na zaga. Tem uma leitura de jogo absurda, antecipações precisas e muita segurança com a bola nos pés. Fortaleza tem que, sei lá, dar um jeito aí de triplicar a multa desse zagueiro, renovar aí por uns 10 anos, porque... cara, que acharam do Fortaleza foi o Gustavo Mancha. Que bom que a gente pode estar revelando aí mais um jogador da base para o profissional, especialmente num setor tão complicado e tão concorrido como o sistema defensivo, principalmente na posição de zagueiro. Então, Gustavo Mancha, jogadoraço aí que o Fortaleza achou, titular absoluto, senhor da zaga, ao lado do Kusevich. Antes da gente seguir aqui com as notícias envolvendo o jogo do Fortaleza, só abrir um parêntese para lembrar que o Racing meteu 4-0 no Bucaramanga e assumiu a liderança do grupo E, que é o grupo do Fortaleza. E aí, galera, começou a ser desenhada a situação que eu havia dito para vocês no vídeo de ontem, na live de anteontem, no vídeo de anteontem, enfim, já tem uns 3, 4 dias aí que eu venho falando que essa situação era a melhor situação possível. Como assim, PM? Me explica aí. O Fortaleza, com a vitória sobre o Colo-Colo, ele já pode garantir a classificação na terça-feira. E o Racing também, tá bom? Com a goleada do Racing, o Racing ultrapassou o Bucaramanga, assumiu a liderança e agora joga em casa contra o Colo-Colo. Ou seja, se o Racing ganhar o jogo dele, ele está classificado para a próxima fase. Se o Fortaleza ganhar o jogo dele contra o Bucaramanga, ele também estará classificado para a próxima fase. Então eu vou trazer aqui as situações só para ratificar, tá bom? O Leão goleou o Colo-Colo com autoridade e pode se classificar na próxima rodada. Eu vou trazer aqui os cenários para vocês. Vamos lá. Tá aí a tabelinha, né, para você lembrar a posição do Fortaleza, segundo colocado, mesma pontuação do Racing, perde no saldo de gols, o Racing tem 6, o Fortaleza tem 4, tá bom? E aí vamos lá, se o Fortaleza ganhar do Colo-Colo, ele já se classifica, beleza? Se o Fortaleza ganhar do Bucaramanga, ele já se classifica, ele chega a 10 e não pode mais ser ultrapassado pelo próprio Bucaramanga, que ficaria com 5. E o Colo-Colo, que enfrenta o Racing, mesmo se vencer fora de casa, ficaria também com 5 e não pode ultrapassar mais o Fortaleza, porque só teria um jogo para fazer. E esse é o melhor cenário possível para o Leão, que chegaria na última rodada com o Racing para disputar o primeiro lugar do grupo E, o que é muito importante pelo chaveamento no mata-mata. Se o Fortaleza empatar com o Bucaramanga, aí fica tudo para a última rodada. A gente tem que fazer o nosso resultado e olhar também para o jogo entre Colo-Colo e Atlético Bucaramanga. Agora, se Deus o livre perder, aí cai para a terceira colocação e fica tudo também para a última rodada fora de casa contra o Racing. Então, é só ganhar, galera. Ganhou, acabou, entendeu? E aí vai olhar só para o outro jogo, que inclusive, se eu não me engano, acontece, eu não sei se é antes do nosso, acho que é um dia depois, eu acho que é na quarta-feira isso. Deixa eu até olhar aqui, aqui tem. Pronto, quarta-feira, 9h30 da noite. Então, ganhou na terça, já tá classificado. E aí um dia depois tem Racing e Colo-Colo, perdão, só pra gente ver como é que vai ser o resultado e aonde onde o Racing, vai ficar, se em primeiro ou em segundo, mas o Fortaleza já estaria classificado. Então é só ganhar do Bucaramanga. Olha que situação, beleza, ficou pro Fortaleza, né? O Leão, que com a vitória de ontem conquistou a premiação milionária, tá? Cerca de $330 mil, 1,7 milhões aí pela vitória contra a equipe do Colo-Colo.
Colo-Colo, beleza? Bom, continuando aqui o nosso papo, vamos trazer aqui uma notícia importante, né? Ontem, quando o Fortaleza divulgou a sua escalação, saiu também um boletim do departamento médico e o zagueiro Emanuel Brites voltou a ser relacionado, esteve no banco de reservas. Ele passou mais de 40 dias aí no departamento médico, então como é bom ter o Brites de volta, né? Ele que é um jogador extremamente importante para o elenco do Fortaleza e volta a ficar à disposição do Vojvoda aí para os próximos jogos. Quem sabe aos pouquinhos ele vai entrando aí, talvez no Brasileirão, né? Até para ajudar a poupar o Leão nas outras competições e possa recuperar o seu espaço, né? Que ele perdeu. O Brites era titular absoluto, só que o Kusevich está jogando bem. O Davi Luiz também, o Mancha nem se fala, então vamos ver qual vai ser a do Brites aí, mas que bom tê-lo de volta à disposição do Vojvoda, tá? Vamos dar uma passada no choro da imprensa chilena, galera, cada manchete mais linda do que a outra. Lá no diário AS do Chile, Colo-Colo se hunde em Brasil e queda a borde el fracasso em Copa Libertadores. Em uma péssima apresentação, o Cacique caiu por 4-0 diante do Fortaleza. E agora, Racing e Bucaramanga, los Albos não têm margem de erro, ou seja, não tem mais margem de erro para os jogos contra Racing e Bucaramanga. Outro portal que trouxe também uma manchete bem interessante foi o próprio AIS, né? Que na verdade trouxe uma outra manchete dizendo o seguinte, na verdade não é que ele trouxe uma outra manchete, a manchete aqui é do Vidal pedindo desculpas, né? Fue una vergüenza la que pasó hoy, tenemos que pedirle desculpas a la gente, né? Então, a primeira manchete era do portal analisando como foi a vitória do Fortaleza e a queda do Colo-Colo, e agora noticiando aí que o Vidal, capitão do time, pedindo aí desculpas, né, à torcida pela vergonha que o Colo-Colo passou. Ele fala que o time tem que melhorar e começar a ganhar. Se não ganha, tá tudo ruim. E sabemos que a classificação depende também dos outros e também deles mesmos, né? Então, tá aí o Colo-Colo, o Vidal, né, pedindo desculpas aí pela goleada sofrida para o Fortaleza. Lá no La Terceira, a manchete foi a seguinte: papelón de Colo-Colo en Brasil. El cacique empieza a despedir-se de la Libertadores tras ser aplastado por Fortaleza. Deve ser a pior apresentação dos Albos desde que chegou o técnico Jorge Almiron. Uma equipe confusa, frágil defensivamente, perdeu de goleada 4-0 ante um rival que não ganhava desde março. O campeão chileno é o lanterna do seu grupo. Tá aí o La Terceira também com a manchete bem interessante. E para finalizar, vamos trazer a manchete do Encante, né? Aquele portal bastante conhecido que diz o seguinte: pesadelo. Colo-Colo sofreu uma goleada contundente para o Fortaleza no Brasil. O Cacique caiu 4-0 ante ao conjunto de Juan Martín Lucero. Então, meu filho, é choro que não acaba mais dos portais chilenos. E a nossa mídia? A nossa mídia fez uma análise bem legal e tem muita coisa pra gente trazer aqui nesse vídeo pra vocês. O GE falou o seguinte: noite para espantar a crise e lembrar o ponto mais forte do Fortaleza. Cirúrgico, rápido e direto. Assim foi o Leão do PC que bateu o Colo-Colo. Executando o justo e favorável WO sobre o Colo-Colo. Aliás, excetuando o justo e favorável WO sobre o Colo-Colo, o Fortaleza não venceu uma partida desde o dia 29 de março. O longo tempo sem derrotar um adversário dentro de campo incomodava não só pela ausência de resultados, mas pelo desempenho ruim da equipe na maioria dos 10 jogos do período. Na noite desta terça foi tudo diferente, placar em nível de atuação e com a assinatura do Lion. Os melhores momentos do time nos 4 anos de Vojvoda. No comando tem como característica um time letal, que precisa de poucas chances para vencer o adversário e não necessita passar muito tempo com a bola no pé para construir as chances. É veloz, letal e tem segurança defensiva. Parte disso foi visto nos 4-0 sobre o Colo-Colo. Triunfo que deixa o Fortaleza com boas chances de classificação já na próxima rodada. Então tá aí. Perdão, tô ficando sem voz, mas vamos até o fim. Realmente, de fato, foi uma noite para espantar a crise e lembrar o ponto mais forte do Fortaleza
Tomara que essa atuação de ontem, não só pelo placar, mas principalmente pela atuação, sirva de espelho aí para a sequência da temporada e para os próximos 2 jogos em casa que temos que ganhar, tá? O André Almeida falou o seguinte: Fortaleza fez as melhores 45 minutos em muito tempo. Primeiro tempo excelente, 3-0 no Colo-Colo, numa atuação extremamente consistente e com autoridade. Coletivo, mais organizado e intenso, individualmente aparecendo e resolvendo. É esse o Fortaleza que o torcedor quer ver, e é esse mesmo. No blog do Campos, a manchete foi a seguinte: com grande atuação, o Fortaleza goleia o Colo-Colo, espanta a crise e assume a vice-liderança do Grupo E. Legal demais a manchete do Campos. E o Jussier Cunha, nosso parceiro Jussier Cunha, também fez uma análise que ele sempre faz aqui sobre o jogo do Fortaleza. Na 300ª partida de Vojvoda no Fortaleza, a maior vitória do clube na história da Libertadores da América. Essa não foi a primeira vez que o Fortaleza venceu uma partida de Libertadores por 4-0. Em 23, ele também goleou pelo mesmo placar a equipe do Deportivo Maldonado, mas não dá para comparar muito não. O Colo-Colo é um dos grandes do futebol sul-americano, já campeão de Libertadores, e do ponto de vista de classificação, esse resultado foi importantíssimo. Finalmente na temporada, o Fortaleza conseguiu unir performance a resultado. É quase que uma celebração dos deuses do futebol pelos 300 jogos de Vojvoda no Fortaleza. O maior técnico da história desse clube. Faltava isso, né, galera? A gente falava muito, foi até a minha pergunta na coletiva pro Breno Lopes na segunda-feira, né? Que faltava aliar o desempenho do Fortaleza, a intensidade, a obediência tática ao Vojvoda, a estratégia traçada pelo treinador, aliando tudo isso, o resultado iria vir e veio. Quase veio contra o São Paulo, veio ontem contra o Colo-Colo. E para finalizar o vídeo de hoje, o técnico Juan Pablo Vojvoda também comentou sobre como foi a partida na visão dele, além de celebrar os 300 jogos no comando do Lion. Una boa partida, principalmente no primeiro tempo, conseguimos una boa diferencia. Acho que o time pressionou, encaixou bem a pressão, pressionamos aos jogadores principais do Colo-Colo e a partir dessa pressão nosso jogo evoluía no campo. Conseguimos goles, que eso es importante, ¿sí? Un primer gol, una jugada bonita de Breno, después conseguimos otro gol también de Marinho, que fue muy bom. Y bueno, y o de Daverson, es importante que atacantes sumen goles, como en el segundo tiempo sumó también Lucero. Segundo tiempo continuamos de un jeito intenso, presionando, creando situaciones. Colo-Colo también, acho que teve 2 o 3 situaciones claras que o Joao respondió, mas en líneas generales acho que hicimos una partida con una intensidad boa, con un juego también importante y con transiciones que podíamos hacer goles, más 4 goles en una partida internacional, jugando con un time como Colo-Colo, temos que valorizar isso. Curtiu a fala do Vojvoda? Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, meu povo, é isso, mais um videozão, mas tinha muita coisa pra trazer. Se der, a gente volta meio-dia, 1h da tarde com outro vídeo, quem sabe uma live. Eu tô com a garganta ruim, a voz tá ruim, então é mais fácil só na live às 18h15. O link já tá criado, valeu, falou e tamo junto.